deputados e deputadas, subo a esta tribuna, primeiramente, para lamentar a votação de hoje do PPA. É triste saber que votamos hoje, mesmo sem quórum, acredito eu, é a minha impressão, que não teve quórum nesta casa, mas é triste, porque votamos hoje e aprovamos hoje um projeto de lei que não temos informação alguma. Subi durante a discussão aqui nesta casa, falei dos números que foram inventados pela Secretaria de Planejamento, alienação de bens, dezenas de milhões que o governo diz que vai arrecadar, vendendo bens, móveis e imóveis, mas que não diz quais, até hoje. O deputado Rogério Cafeteiro até me disse há pouco que a CEPLAN está preparando a informação para nos entregar. Fico feliz que a CEPLAN esteja preparando uma informação, mas está atrasado, porque já foi votado hoje. O PPA votaram sem ao menos saber de onde vem 400 milhões em outras receitas de capital. Outras receitas de capital. O que isso quer dizer? Quais são os itens? Da onde o governo vai tirar 400 milhões de reais em 2016 com outras receitas de capital? Como que o governo vai tirar em 2017 mais 400, 2018 mais 500, 2019 mais 500, um total de quase 2 bilhões em outras receitas de capital? Foi votado aqui, foi aprovado, e não sabemos de onde. Foi aprovado também uma previsão para 2019 de uma dívida de mais de 1 bilhão de reais que vai ser deixado para o próximo governo. Ah, mas o governador Flávio Dino vai se reeleger. Quem disse? O povo que disse? Combinaram com o povo? Pode ser que o governador não se reeleja. Pode ser um novo governador. E eu vou trabalhar que seja um do nosso grupo político. E vai pegar aí um caixa, uma dívida de 1 bilhão de reais. Esse sim vai ser um presente de grego, uma herança maldita. Porque o que foi deixado pelo governo anterior foi provado em audiência pública aqui nesta casa que o governo passado deixou o Estado sanado e deixou o Estado com um baixíssimo nível de endividamento. 30% do que é estabelecido pela resolução do Senado Federal. E não fui eu que disse, e não fui eu que fiz análise. Foi aqui, em própria audiência pública, com a secretária de Planejamento, com o chefe da Casa Civil, e questionei a secretária. Então, secretária, quer dizer que não podemos afirmar que o governo do Maranhão é um governo endividado. E ela virou e falou, não podemos afirmar que o governo do Maranhão é um governo endividado. Quem poderia refutar um argumento deste? Números concretos. 30% do limite de endividamento. Quando eu vejo o Rio Grande do Sul, quando eu vejo o Paraná, quando eu vejo outros estados que já exacerbaram muito esse limite. Mas, muito bem, fico triste porque votamos algo nebuloso, algo fictício. E o PELOA já passou da discussão, está agora para emendas. Vamos votar o PELOA. O PELOA está nebuloso, é uma peça de ficção também. Vamos saber o que nós vamos votar, porque a nossa obrigação é prestar contas, não com o governador, mas com o povo do Maranhão. Muito bem. Ontem eu fiz uma audiência pública que debatemos o sistema Empresa Fácil. Teve a presença do ilustríssimo deputado Levi Pontes, tivemos a ilustre presença, e aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial ao secretário da Fazenda, o Marcelos,
esteve ontem aqui, a convite do deputado Adriano Sarney, a convite da Comissão de Assuntos Econômicos, para uma audiência pública. Passou a tarde toda conosco aqui, o Marcelos, demonstrando que tem espírito político, tem espírito democrático. E, por tabela, vou até agradecer o governador Flávio Dino, porque mandou um secretário. Já fiz aqui mais de 10 audiências públicas. Nunca tive a presença de um secretário de Estado. Nunca. Me mandavam o sub do sub, me mandavam o cara lá da ponta. A maioria das vezes nem me mandavam representante. Mas ontem esteve presente aqui o Marcelos. Muito bom, discutimos. Alto nível, foi bom para o Maranhão, foi bom para os contadores ali presentes, foi bom para os empresários, para os estudantes de contabilidade, para os empreendedores, para os outros convidados. Esteve também ali presente, utilizar o tempo do Partido Verde, deputado Oterino Neto. O tempo da liderança, por favor. 5 minutos sem a parte. Esteve ali presente também o presidente da Juscema, o Sérgio Sombra. Veio à nossa audiência, participou da nossa audiência. E vários outros representantes da FIEMA, do Conselho Federal de Contabilidade, do Conselho Estadual de Contabilidade, professores universitários e várias outras personalidades que estiveram presentes. Qual foi o motivo? Discutimos o sistema Empresa Fácil, que foi instalado agora, que está sendo implantado pelo governo do Maranhão. Como tudo que é implantado tem um tempo de maturação. Mas o que eu não posso admitir é que o governo do Estado faça propagandas na televisão, no jornal, na internet, dizendo que hoje um empreendedor demora 48 horas para abrir uma empresa. Quanto antes demorava centenas de dias para abrir uma empresa, hoje o empreendedor demora 48 horas para abrir uma empresa. Não é verdade. Colocamos panos limpos ontem. O próprio presidente da Juscema, Sérgio Sombra, confirmou. É realidade. Não levamos 48 horas. Ainda não estamos nesse patamar. Pretendemos chegar, mas não estamos ainda no patamar de abrir uma empresa em 48 horas. Então, temos que colocar os pingos no is. Existe boa vontade do Sérgio, do Marcelos, de toda a equipe do governo? Existe a boa vontade em agilizar o processo de abertura de empresa. Mas não está agilizado. Mas um empreendedor que hoje quer abrir uma empresa não vai abrir uma empresa em 48 horas. É importante, e aqui estarei sempre presente e ativo neste quesito, de não deixar com que a propaganda governamental, propaganda estatal, possa falar algo que realmente não acontece. Então, ontem saímos com alguns encaminhamentos importantes, como, por exemplo, agilizar o cadastro sincronizado entre o governo e a Prefeitura de São Luís, porque sabemos que existe um gargalo grande numa abertura de empresa na Prefeitura de São Luís. Marcamos uma segunda reunião entre a Cefaz, os contadores e a Associação de Jovens Empreendedores, que ontem estava presente, sendo representada pelo Cláudio, que é seu presidente da AGE Maranhão. Nova reunião e requerimento de informação da Prefeitura sobre a lei de zoneamento, requerimentos às secretarias municipais e estaduais do meio ambiente, para a vigilância sanitária. Nova reunião entre o Conselho, Sindicato, Conselho Federal e Estadual dos Contadores, para alinhar o discurso, para que nós possamos fazer com que a nossa economia maranhense consiga se dinamizar cada vez mais. É importante que o processo de abertura de empresa seja reduzido. Hoje o Brasil é um dos países que mais demora para você abrir uma empresa. Isso é ruim. Isso é ruim para o pequeno empresário,
é ruim para o pequeno empreendedor, para o empreendedor individual. Então, é necessário a agilidade nesses processos. E é isso que nós aqui nesta casa estamos fazendo, é isso que eu tenho a certeza absoluta que o governo do Estado está trabalhando para melhorar, a Prefeitura de São Luís e outras prefeituras do interior do Maranhão, o governo federal. Vamos também mandar um requerimento para a Receita Federal para agilizar o processo, porque o processo de abertura de empresa, ele não depende apenas do governo do Estado. Ele depende do governo, ele depende da Prefeitura, ele depende da Receita Federal, do governo federal, ele depende de uma série de entidades. Não é matéria fácil. Não é, de jeito nenhum. Por isso que também não podemos vender uma ilusão, dizendo que hoje no Maranhão abrimos empresa em 48 horas, porque não é a realidade. Vamos trabalhar com a realidade e vamos melhorar esta nossa realidade para que nós possamos ter um ambiente de negócios mais competitivo no Maranhão. Muito obrigado.